Então agora a gente vai ver a parte dos átomos multieletrônicos. Os átomos multieletrônicos são qualquer átomo que tenha mais de 2 elétrons para cima. A equação de Schrödinger, esses números quânticos, todos foram tirados a partir do átomo de hidrogênio. Então foram criados para um átomo que só tem um próton e um elétron. A gente parte do princípio que eles vão se comportar de forma parecida para os átomos multieletrônicos. Como é que esses elétrons eles ficam dispostos em átomos multieletrônicos? Então, o primeiro fato é chamado o princípio da construção. Os elétrons eles tendem a ocupar os níveis de energia de menor energia para o de maior energia. Como é que eu determino a energia de uma subcamada? A energia de subcamada ela pode ser estimada somando o número quântico principal com o número quântico secundário. Então, se você tem a subcamada 1s, se você pegar o número quântico principal, que é esse que vem antes da letra, e somar com o secundário, o equivalente da letra S é o número quântico 0. Então, 1 mais 0, a energia é igual a 1. Então, 2s, 2 mais 0, energia igual a 2. Então, entre a subcamada 1s e a subcamada 2s, qual é a mais favorável de ser preenchida? Vai ser a 1s, porque ela tem menos energia. Menos energia para a química significa mais espontaneidade, maior conforto. Então, o elétron ele prefere preencher a 1s. Depois ele vai para quem? Se a gente for olhar a 2p e a 3s, elas vão ter energias semelhantes. Em caso de energias semelhantes, qual é a mais confortável para o elétron? A de menor número quântico principal. Por quê? Porque ela é mais próxima do núcleo. Lembra que o número quântico principal está relacionado com a distância do núcleo para o elétron? Então, se ele for menor, o elétron vai estar mais próximo do núcleo. E o que isso tem a ver, professor? Ora, qual é a carga do elétron? É negativa. Qual é a carga do núcleo? É positiva. Então, fica mais confortável para o elétron. Negativo fica mais próximo do positivo ou mais longe? Pela física, os opostos se atraem. Então, é interessante que ele fique mais próximo. Então, se você tem um elétron, a tendência é ocupar sempre o de menor energia. Esse diagrama aqui ele esboça os níveis de energia, onde embaixo a gente tem o nível de menor energia e à medida que a gente sobe, a gente vai encontrando os níveis de energia em ordem crescente. Então, depois do 1s vem quem? O 2s. Depois do 2s vem o 2p. Depois do 2p vem quem? O 3s. Depois do 3s, 3p. Depois do 3p. Aí, se você olhar aqui, vamos ampliar a imagem para olhar o 4s e o 3p. O 4s está levemente mais embaixo do que o 3D. Então, apesar dele estar mais afastado do núcleo, ele prefere ser preenchido antes do 3D. Se a gente voltar e olhar para cá, era fácil perceber isso pelos números. Por quê? Se você olhar para o 3D, a energia dele é 5. E a do 4S vai ser 4. Tranquilos? Então, essa aqui é a ordem que os elétrons preferem ocupar com relação às subcamadas de um átomo. Então, pelo princípio da construção, a tendência é que os elétrons ocupem as subcamadas de menor energia e depois vai aumentando até terminar de completar esses elétrons. Então, vamos pegar esse exercício aqui. Qual é a ordem crescente de energia dos subníveis 4F, 5P, 6D e 7S? O que é a ordem crescente? É a ordem de energia do de menor energia para o de maior energia. Então, vamos marcar eles aqui. A gente tem o 4F, tem quem? O 5P, tem o 6D, certo? E tem quem? O 7S. Então, quem é que tem a menor energia aqui pelo diagrama? Vai ser o 5P. Como é ordem crescente, o 5P vem primeiro. Menor que. Depois, pela altura, quem é que vem? Vai ser o 4F. Depois vai vir quem? O 7S. Depois vem quem? O 6D. Então, essa vai ser a ordem crescente de energia dessas 4 subcamadas.
Existe um quarto número quântico principal, que a gente acabou falando um pouquinho antes, chamado de número quântico de spin. Ele foi descoberto por Uhlenbeck e Goldsmith. Ele está relacionado com uma propriedade quântica equivalente como se o elétron girasse em torno do próprio eixo. O elétron, se você imaginar ele como sendo uma esfera, spin vem do inglês rotação. Quais as possibilidades de rotação que o elétron tem? Duas. Ou ele vai estar no sentido horário, ou ele está no sentido anti-horário. Então, esse número quântico, ele apresenta uma diferençazinha de energia na forma de 1/2 de H cortado. É o valor da diferença de energia de um spin para o outro quando submetido a um campo magnético. Então, por isso que vem esses números, mais meio e menos meio, devido ao valor dessa diferença de energia. A gente simplesmente suprime o valor da constante de Planck cortada. Tranquilos? Então, como é que o spin foi descoberto? Ele foi descoberto através de um experimento realizado com prata. A prata foi aquecida até ela vaporizar por completo. Depois ela foi acelerada e passada por um campo magnético. Então, se a prata se comportasse normalmente, como a gente chama de modelo clássico, era esperado se observar uma faixa devido a desvios aleatórios dos íons de prata. No entanto, era verificado 2 desvios específicos. Um, porque o elétron girava num sentido, e outro porque o elétron tinha um comportamento de spin no outro sentido. Metade dos íons prata eram mais meio e a outra metade menos meio. Aí, de posse desses 4 números quânticos, a gente pode começar a preencher os elétrons. A primeira regra para você preencher esses elétrons, além do princípio da construção, é o princípio da exclusão de Pauli. O que diz o princípio da exclusão de Pauli? Nenhum par de elétrons dentro do mesmo átomo pode ter os 4 números quânticos iguais. Então, se você pegar, por exemplo, a subcamada 1s. A subcamada 1s, número quântico principal dela é o número que vem na frente. Número quântico secundário é o equivalente à letra S. A letra S, qual é o número quântico dela? 0. Quais são os possíveis valores de ml para um S? Número quântico de orbital. Ele varia de mais L até menos L. Então, nesse caso, só tem uma possibilidade, que é 0. O orbital ele costuma ser representado numa forminha de caixa. Se a gente colocar o primeiro elétron a gente pode colocar como se fosse uma setinha para cima. Essa setinha para cima eu vou convencionar como sendo o spin mais meio. Se eu tentar colocar o segundo elétron, o que vai acontecer? Será que ele pode ficar para cima também? Se ele ficar para cima também, o que vai acontecer? O segundo elétron, além de ter os 3 primeiros números quânticos iguais, ele teria também o 4º número quântico idêntico também. E isso, o princípio da exclusão de Pauli não permite. Então, se você tem, pegar aqui, chamar o primeiro elétron de elétron alfa, aí você representa aqui colchete, aí vai ficar 1, 0, 0. E aqui a gente vai deixar o espaço para o spin. E aqui o segundo elétron, o beta, 1, 0, 0. E aqui vou deixar a vaga para o spin. Essa representação que eu coloquei, ela sempre, vocês já viram na química geral, que vai ser, sempre vem o número quântico principal, o secundário, o ml e o spin. Se o primeiro elétron ele entra para cima com spin mais meio, o segundo elétron, para não ficar com os 4 números quânticos iguais, ele teria que entrar apontando para baixo, essa meia seta apontando para baixo. Então ele seria menos meio. Vamos supor que eu queira colocar um terceiro elétron nesse orbital. Vou chamar de elétron gama. Como seria possível isso? Você teria, primeiro, se ele está no mesmo orbital, que é um S, ele vai ter o número quântico principal 1, o S 0 e o ml 0. O próximo número quântico, que é o de spin, ele só tem 2 possibilidades. Ou ele vai ser mais meio, ou ele vai ser
menos meio. Se eu colocar mais meio, ele vai ficar igual ao meu elétron alfa. Se eu colocar menos meio, ele vai ficar igual ao meu elétron beta. Então, não pode ser nem mais meio, nem menos meio. E aí, professor? O que é que eu faço com o elétron gama? O elétron gama não existe. A maior quantidade de elétrons que você consegue colocar em um orbital sem repetir os números quânticos vai ser 2. Então, isso vai limitar a quantidade de elétrons por orbital. Professor, por que isso acontece na prática? O elétron ele tem carga negativa e ele está em movimento de giro. O fato dele ter um movimento de giro, ele vai criar campos magnéticos e ele vai se comportar como sendo um ímã, tendo um polo norte e um polo sul. Se você tenta aproximar dentro do mesmo orbital um elétron que esteja girando no mesmo sentido, vamos supor que esse sentido aqui seja o mais meio. Se ele está girando no mesmo sentido, o que é que acontece? Você vai ter polo norte para cima e um polo sul para baixo, que seria essa primeira possibilidade aqui. Então, polo norte com polo norte, você tem uma força de repulsão. Polo sul com polo sul, você teria uma força também de repulsão. Então, a força de repulsão não conseguiria manter esses dois elétrons no mesmo orbital. Ela seria muito alta. Então, por isso que esse estado ele não vai existir. Por outro lado, se você pegar agora a segunda possibilidade, vamos supor que o elétron aqui ele esteja girando no sentido anti-horário, certo? Então, você vai ter aquele mesmo esquema. Polo norte para cima, polo sul para baixo. Aí, o segundo elétron agora ele vai girar no sentido horário. Como ele está girando no sentido oposto, os polos do ímã vão ser invertidos. Então aqui você vai ter o polo sul em cima e o polo norte embaixo. E os polos opostos, eles vão ter uma força de atração magnética. Então, essa atração magnética consegue manter os elétrons juntos dentro do mesmo orbital. Então, por isso que quando entra um elétron apontando num sentido, o próximo elétron ele tem que apontar no sentido oposto, justamente para representar esses dois ímãs com polaridades invertidas. Tranquilo?